Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube que se reúne diariamente. Hoje, o nosso dia de número 312, seguiremos com a conclusão, leitura e conclusão do livro do profeta Jonas. Como já entregamos ontem na visão panorâmica, o objetivo do livro, o propósito do livro, o contexto histórico. Nós falamos com vocês sobre o gênero, do livro, que não é uma parábola, mas realmente uma história real, é uma narrativa de uma história real. Então, acredito que a gente pode ler o livro hoje com mais tranquilidade, sabendo que os nossos leitores já estão cientes do que estão lendo, do que podem esperar ao ler o livro de Jonas. Então, nós vamos concluir uma leitura bem narrativa, narrando a história, como aconteceu. Não há muita coisa assim para a gente interpretar não, tá bom? Mas vamos fazer a nossa oração. Senhor amado, querido, louvamos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença, porque estamos diante da tua presença. O Senhor é o Deus onipresente. Está comigo aqui, está com essa pessoa do outro lado da tela, onde quer que ela esteja. Alguns estão do outro lado do mundo, não estão no mesmo lugar que eu estou, não literalmente do outro lado do mundo, porém em outros países, enfim, cada um em um lugar, mas todos envolvidos pela tua presença. Isso é glorioso demais, isso é muito bom saber que pertencemos a um Deus onipresente. Fala ao nosso coração, Senhor. Oramos sempre em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para a nossa leitura. Amém. Então vou colocar aqui a Bíblia na tela. Jonas capítulo 2. Bom, todos já sabem, a história. No capítulo 1, Jonas recebe um chamado, dá aquele frio na barriga dele, aquele medo de ir pregar a esse lugar. Se dispõe, se levanta, mas se levanta para fugir da presença do Senhor. Ele não se levantou para fazer realmente o que tinha que ser feito. Então, no meio do caminho, veio aí a tempestade, como vocês já sabem, foi lançado ao mar, engolido pelo grande peixe. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Veja que a palavra inferno, como eu já falei para vocês, tem o sentido de Sheol. Muitas vezes, quando nós lemos aqui no Velho Testamento, expliquei para vocês isso já, as primeiras vezes que aparecer essa palavra, que a palavra inferno, no original Sheol, quer dizer mundo dos mortos. Os que descem à sepultura, os que descem ao inferno. Não era aqui, literalmente falando, o inferno como nós conhecemos hoje, como hoje é famigerado, Quando se fala de inferno, todo mundo já pensa logo no lago de fogo e enxofre. Não. O lago de fogo e enxofre é um lugar onde será lançado o inferno. A Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. E o inferno é o mundo dos mortos. Tá? Então, muitos que estão no mundo dos mortos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, quando se fala Sheol, queria dizer esse lugar, o mundo dos mortos, os que descem a sepultura, os que estão dentro da sepultura. Então, o versículo 2 nos mostra que Jonas, ele acreditou que realmente estava morto. Jonas, quando foi lançado ao mar, no meio da tempestade, você imagina aí, foi lançado ao mar, no meio da tempestade, naquela confusão toda ali, ele é engolido por um grande peixe. Ele abre os olhos e fala: estou no inferno, estou morto, estou no mundo dos mortos, e do inferno clamei.
Não é que ele já estava lá condenado no inferno, como nós conhecemos, né? O inferno eterno, aí clamou e Deus tirou ele do inferno. Não, quem vai para lá não sai mais. Deste lugar final, né? Não sai mais. Então vamos continuar a leitura aqui, versículo 2. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra, com os seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Nessa oração, o que ele está falando aqui? Ó? Eu desci aos fundamentos dos montes. Essa expressão, os fundamentos dos montes, diz respeito à base do monte. A base dos montes, uma região montanhosa, o Monte Carmelo, por exemplo, você vê de fora o topo dele, ele vai se estendendo e a base dele termina no mar Mediterrâneo. Então ele afunda ali no mar Mediterrâneo. Quando ele fala, eu desci aos fundamentos dos montes, significa dizer que estava lá embaixo, né? Na parte de baixo, no pé do monte, no topo do monte, que era onde estava o mar. Aí quando ele diz assim, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim, né? Ou seja, estou como se ele estivesse trancado realmente debaixo da terra, já em decomposição. Olha o que ele fala: mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, porque realmente ele acreditava que ele estava preso ali para sempre, como um morto, debaixo da terra. Versículo 7. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Então, aqui ele faz um voto, né? Eu sacrificarei a ti. Nós já sabemos o que é isso. O sacrificarei a ti era aqueles que apresentavam um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão, sacrifício de expiação de culpa, enfim. Então aqui ele fez um voto: não, mas eu sacrificarei a ti. Como ele já tinha dito aqui em algum versículo anterior, eu ainda verei o meu Deus no seu santo monte, representando aí no seu santo templo, representando o templo, né? O templo do Senhor, onde as pessoas iam lá para adorar a Deus, para sacrificar. Mas eu sacrificarei a ti, com a voz do agradecimento, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Capítulo 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade jornada de 1 dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim, as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco,
e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se, cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não o fez. Todos aqui já sabem o sentido, né, da palavra arrependimento. Então, é um texto muito tranquilo. Veja como quando nós já conhecemos a Bíblia, quando a gente já vem aplicando a hermenêutica, um texto vai ajudando a entender outro texto. Então, o que aconteceu aqui? Se arrependeram. A cidade se arrependeu. E o Senhor, então, sentiu tristeza em acabar com uma cidade. E vocês vão entender agora por que isso no próximo capítulo. Vamos para o 4. Jonas capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou muito a Jonas. Ele ficou enfurecido. Deus não ter destruído a cidade desagradou a Jonas. Ele ficou muito enfurecido com isso. Ele vai lá, prega e fala: ó, vocês têm 40 dias para se arrepender. O Senhor vai acabar com tudo aqui. Mas o povo se humilhou, o povo se arrependeu e Deus passou os 40 dias, não fez nada. Versículo 2. E ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Entrou em crise, né? Entrou em crise. Vê que por várias vezes ele pede: tira minha vida, né? Primeiro pediu aos homens, os marinheiros, né? E aos homens do barco: me joga no mar, me mata. Mata porque... Aí depois que ele vai lá, prega na cidade, fala que todos vão morrer, e o Senhor não faz isso, e ele vê e fala: tira minha vida. Não quero mais viver, não. Versículo 4. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira e a fez nascer por cima de Jonas, uma planta, né? E a fez nascer por cima de Jonas, tipo uma trepadeira, né? Como a gente conhece, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Então Jonas se afasta da cidade, senta num lugar mais deserto, fica observando para ver. Vamos ver se realmente Deus não vai destruir com essa cidade. Só que ali muito sol, o sol escaldante, apesar dele ter construído ali uma tenda para ficar, estava muito quente. Então o Senhor faz uma trepadeira, né, crescer, cobrir Jonas, fazer uma sombrinha agradável, um climinha gostoso, né, debaixo de uma árvore, né, como hoje em dia. Ele se agradou daquilo. Versículo 7. Mas Deus preparou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu o quê? Quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. Estava pesado, né? Para ele, né? Quando o sol bateu, o sol quente, aquele bafo quente, Jonas chega e desmaia, fala: é melhor morrer. Versículo 9. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte.
Você acha que está certo, ô Jonas? Você está revoltadinho aí porque a boboreira que estava fazendo sombra para você, veio um verme, comeu ela, matou a boboreira? Tá tranquilo? Faz bem para você ficar reclamando disso? Ele falou, faz bem até a morte. Versículo 10. E disse o Senhor, tu tiveste pena da boboreira, na qual não trabalhaste, que nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? O livro encerra aqui. Nós ficamos no benefício da dúvida, né? Se Jonas, por fim, se arrependeu mesmo ou não de ficar com essas crises existenciais, quero morrer, não quero morrer e tal, enfim. Mas o que era importante para nós é o que o Senhor permitiu estar registrado. E a gente conclui esse livro entendendo o seguinte, dentre muitas coisas que nós já falamos ontem, hoje a gente entende o seguinte: o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, tem misericórdia de quem lhe quer e lhe aprove. Jonas ficou revoltadinho porque a bobureira que cresceu sobre ele e fez sombra morreu. Poxa, ficou revoltado, com dó, com pena. Estava tão gostoso aqui fazendo sombra, de uma hora para outra veio um verme e comeu tudo. E aí Deus fala assim, Jonas, quer dizer que a bobureira que não foi nem você que plantou, ela cresceu e nasceu em uma noite só. Foi só uma noite que você teve ela. E você ficou revoltado porque ela morreu? Porque eu não teria pena, não teria dó de 120.000 pessoas dessa cidade que você queria que eu matasse, mesmo que elas se arrependeram. Olha que interessante, né? Muito interessante isso. Porque eu não teria pena, não teria dó dessas pessoas que não sabem discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, um povo ingênuo, um povo que não tem conhecimento, não tem discernimento, um povo que nem sabia o que estava fazendo de errado. Alguém colocou aqui no comentário, poxa, que bom se hoje fosse assim, se através de uma mensagem todos se arrependessem. Mas hoje tem muita malícia, hoje tem muito engano, hoje tem muito falso crente, né? Esse povo aqui era um povo inocente, um povo que não sabia discernir nada. Tanto é que quando eles ouviram uma mensagem, a cidade era jornada de 3 dias. Vocês repararam que Jonas só pregou um dia? Ele só andou um dia. Era uma jornada de 3 dias. Jonas anda um dia só pregando, a coisa se espalha e já chega até o rei. E o rei imediatamente, não, então todo mundo vai se arrepender do seu pecado, se vestir de pano de saco e tal. Se arrependeram. Esse livro nos revela a graça e a misericórdia do nosso Deus. Gracioso, bondoso e fiel. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos as nossas misérias e alcançamos a sua graça. Glória a Deus, mais um livro concluído. Coloque aí os seus agradecimentos nos comentários. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.